Meu irmão, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Como eu disse, nós temos refletido essa semana diariamente sobre textos que tratam do caminhar de Cristo, principalmente textos que nos revelam o encontrar dele com o ser humano caído, o ser humano que por si só não tem como ter a vida de Deus. E Cristo, na sua biografia relatada nos evangelhos, seja o de Mateus, Marcos, Lucas ou João, Cristo ele deixa para mim e para você muitas instruções preciosas. E eu gostaria de compartilhar uma dessas instruções com você, em forma bem devocional, que se encontra no Evangelho de Marcos capítulo 2, versículo 1, e nós leremos até o verso 12. Diz assim a Escritura Sagrada: dias depois, o Senhor Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo correu a notícia, a informação de que ele, Cristo, se encontrava em casa. Diz o versículo 2 que muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com Cristo, foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens, e não podendo ali aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado, no ponto correspondente ao em que ele estava, fizeram uma abertura naquele telhado, baixaram o leito, olha só, e aquele leito onde estava aquele doente, morrendo aos poucos, foi sendo colocado no meio do ambiente onde Cristo Jesus se encontrava. Jesus viu aquilo tudo, meus irmãos, e quando Jesus viu o telhado aberto, aqueles 4 amigos, diz a Escritura que Jesus viu-lhes a fé. Jesus não viu a fé do paralítico, Jesus não estava ali testificando a fé do homem acamado, mas a Bíblia diz que vendo-lhes a fé dos 4 amigos, ele disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas no meio daquela multidão, assim como no livro de Neemias, no processo de reconstrução dos muros, havia o levante de Sambalate e Tobias, inimigos. Jesus também aqui se depara com alguns inimigos. Esses inimigos estão em nome da religião, e diz a Escritura que, verso 6, alguns dos escribas, homens que lidavam com a letra, com a Escritura Sagrada, estavam ali assentados, e lá no íntimo do coração eles arrazoavam, dizendo o seguinte, registrado no verso 7: por quê? Por que ele fala deste modo? O falar deste homem aqui dentro da casa é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados? Só há um que pode perdoar pecados, este um é Deus, é Yahvé. Jesus estava ali observando todo o ambiente, a multidão, a porta que não foi aberta para este homem entrar, o buraco que foi feito no telhado, e diz a Escritura no verso 6 que Jesus percebeu por seu espírito que eles assim arrazoavam, e disse-lhes: por que vocês arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Eu dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma este leito e anda? E ele se vira para estes escribas e diz o seguinte: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. O Senhor então diz àquele homem que veio carregado: eu te mando, eu te ordeno, levanta-te,
toma o teu leito e vai para a tua casa. E então, aquele homem que chegou ali carregado, conduzido por 4 amigos, aquele homem se levantou. Aquele homem, no mesmo instante, ele tomou o leito e ele retirou-se à vista de todos, a ponto de ficarem ali, aquela casa, os que estavam do lado de fora, do lado de dentro, admirados, e darem glória a Deus com o seguinte dizer: jamais vimos coisa assim. Que impressionante, jamais vimos coisa assim. Minha irmã e meu irmão, eu acredito que você também já atravessou experiências na sua vida que te fizeram ficar embasbacado, impressionado, estupefato. Eu não tenho dúvidas que todo cristão, na sua história de caminhada, ele já presenciou inúmeros milagres. O milagre da vida, o milagre do nascer, o milagre do livramento, o milagre do respirar. A sua vida, meu irmão, é um grande milagre. A minha vida tem histórias de milagre até aqui nos meus anos de existência. Mas o grande desafio da caminhada é quando nós vemos, no meio das muitas calamidades, lições de amor. Porque a calamidade, ela pode me fazer um homem mais endurecido e rígido, piorado. Quando olho para esse texto, eu vejo homens que estão lidando com a Escritura. Eu vejo homens que estão lidando com textos bíblicos, textos sagrados. Eu vejo homens que a Bíblia chama de escribas, assentados, olhando o Cristo fazer o bem. Mas o coração deles é tomado de questionamentos. Os questionamentos no texto estão no verso 7. Por que que ele fala deste modo? Isso é uma blasfêmia. Por que que ele fala assim? Quem pode perdoar pecados? É um somente que pode perdoar pecados, e esse um é o único Deus. Este homem não, este homem é filho de Maria, é filho de José. Eles não viam em Cristo a divindade. Mas por que eles não viam em Cristo a divindade? Porque os olhos espirituais deles estavam como que impedidos de reconhecer. À guisa de introdução, meu irmão, e quando leio esse texto, eu tremo em observar algumas coisas no meu próprio coração. Primeiro, eu destaco que temos um grande risco, que é o de lidar com as Escrituras sagradas, de lidar com o sagrado e termos os nossos olhos meio que cegos para verdades espirituais. Somos, claro, em Cristo salvos, louvado seja Deus. Somos em Cristo libertos das influências da malignidade ao qual estávamos destinados. Éramos, como disse Paulo, filhos da ira. Mas Cristo, em seu amor, adentrou a nossa história e nos fez filhos da obediência. E aqui eu me deparo com homens que não tiveram esse privilégio como você e eu, de passar um processo como temos passado, com os olhos espirituais abertos pelo Cristo. E aí a Escritura diz que os questionamentos que estes homens têm são questionamentos interessantes para aquela realidade. Por quê? Porque eles estão onde Cristo se encontra, numa casa onde Cristo tem apreço, onde Cristo foi recebido, onde o próprio Cristo está sendo o proclamador da verdade, mas eles não estão vendo e reconhecendo no Cristo a divindade, a soberania, o controle pleno de todas as situações. Se você nessa semana tiver a oportunidade de ler o capítulo 1 de Marcos, você vai observar que Cristo, ele teve alguns embates logo no início do seu ministério.
Um dos primeiros embates de Cristo é conhecido como a tentação que ele enfrentou no deserto, aonde o próprio anjo caído, denominado de Satanás, diz a Escritura que o Espírito conduziu Cristo para o deserto e naquele ambiente ele foi tentado por Satanás. Mas naquele ambiente era algo espiritual. Mas quando você vira a página e chega no capítulo 2, você tem a mesma oposição, mas agora não é uma oposição que tem características espirituais invisíveis. Agora a oposição, ela tem cara, tem cheiro, tem rosto, tem sangue, tem corpo. É uma oposição que está registrada no versos 6 e 7 como alguns dos escribas assentados e arrazoando no seu coração. Ah, meu irmão, como que nós às vezes permitimos que o nosso coração fique sobrecarregado e cheio de algumas situações de questionamento que tem nos feito muito mal. Questionamos às vezes quando as portas estão fechadas, mas também esquecemos e vamos questionando quando as portas se abrem. Questionamos se podemos adentrar a realidade como homens e mulheres de Deus, de se tomar uma vacina e de repente não se tomar essa vacina, e somos questionadores por natureza adâmica. Mas quando eu vejo esse tipo de questionamento nos lábios desses escribas dizendo: isso é uma blasfêmia, quem pode perdoar pecados? É só um, que é Deus. Ao mesmo tempo, essa cena ela ganha contornos de, no início, era como se eu estivesse aqui pintando para você um quadro em preto e branco logo de início. Mas quando você lê o versículo 1 e o versículo 2, você vê a Escritura dizendo que Jesus retornava a Cafarnaum. Em Cafarnaum morava-se Pedro, em Cafarnaum Jesus tinha uns bons relacionamentos, e possivelmente em Cafarnaum Cristo fez durante um tempo a sua terra de hospedagem em muitos momentos do seu ministério. E diz a Escritura que Cristo, ele volta para Cafarnaum e a notícia logo corre que ele estava em casa. Veja que interessante, quando Cristo está em casa, logo a notícia corre. Logo a notícia, ela chega a quem realmente é de direito, é por graça. E um começou a falar para o outro: olha, Cristo está de novo na cidade, Cristo está visitando novamente o Pedro, Cristo está passeando novamente aqui nas nossas ruas. E essa notícia foi ganhando forma, e essa notícia chegou a um amigo. Este um amigo procurou um segundo amigo, este segundo amigo procura um terceiro, que procura um quarto, e agora eles são 4 amigos, que nos mostra a Escritura Sagrada. Eles têm uma nova ideia num tempo aonde havia um grande desafio. A ideia que eles têm é ser de alguma forma útil na dor de alguém, útil para alguém que eles tinham, no mínimo, empatia. Pastor Carlos, o que é empatia? Empatia é se colocar no lugar do outro. Eu tenho dito a alguns irmãos que o tempo que vivemos é tempo onde a igreja precisa desenvolver esperança com perseverança, mas também essa esperança com perseverança precisa ser também, claro, de alguma forma, na base da empatia, porque eu preciso me colocar no lugar do enfraquecido, eu preciso me colocar no lugar daquele que não anda com as próprias pernas, eu preciso muitas vezes me colocar no lugar daquele que se encontra doente, enfermo, eu preciso me colocar no lugar daqueles que estão enfrentando os seus muitos medos. E aí, quando eu me coloco no lugar dele, no lugar dela, de alguma forma, eu sou movido pelo Espírito Santo a desenvolver a empatia espiritual.
E esses 4 amigos estão sendo influenciados de maneira empática para aquela realidade. Nos diz a Escritura que eles então resolvem pegar aquele homem, e nos diz a Escritura que eles pegam esse paralítico e vão na direção da casa que eles ouviram que Cristo se encontrava. Porém, eles não foram avisados previamente que a casa estava cheia. Não receberam eles um telefonema, um e-mail, um WhatsApp, de que olha, não vem não, porque a porta está abarrotada de pessoas do lado de dentro, entupido de pessoas, e não tem como atravessar este local com este homem. E as pessoas não vão dar espaço, não vão abrir, porque cada um aqui quer, no mínimo, ouvir o que este Messias, dito Messias, está aqui proclamando. Mas esses homens então, irmãos, foram para ali. E como numa cena de filme, diz a Escritura no verso 2, que muitos afluíram para ali. Olha, não poucos, é muitos. Diz a Escritura que tantos que nem mesmo junto à porta tinha lugar, e ele anunciava-lhes a palavra. Cristo estava anunciando a palavra, e a palavra que Cristo anunciava, qual era, pastor Carlos? Era o que estava acerca dele, registrado de Gênesis a Malaquias, a palavra do reino, a palavra do senhorio, de um reino que iria transformar corações de pedra em corações de carne, a palavra confrontativa do homem salvador, do filho do homem que veio ao mundo para salvar o perdido. E aí diz a Escritura que anunciava-lhes a palavra. E de repente, nos mostra o texto que este homem que chega conduzido por 4 homens, o paralítico, ele se depara com aquela cena, os 4 amigos, e possivelmente agora um deles tem uma ideia, porque se são 4, claro que estes 4 não conseguem mentalmente ter a mesma ideia no mesmo momento, mas um deles teve uma ideia. E a ideia que um deles teve influenciou um, que influenciou outro, que influenciou outro, e os 4 passaram a ser influenciados por aquela boa palavra. Olha, nós nunca vimos aqui ninguém furar telhado, ninguém abrir porta em telhado. A gente tem um problema aqui, a porta está fechada, está entupido de gente. Já tentamos pedir licença, ninguém dá. E aí de repente um deles diz: mas a gente pode então subir por ali e abrir, fazer uma porta nesse telhado. A gente nunca viu ninguém fazer isso, mas nós podemos ser o primeiro a fazer, porque nós não viemos aqui por acaso, à toa. Nós viemos aqui com um propósito, que é colocar esse homem diante de Cristo. E aí a Bíblia diz que eles, não podendo aproximar-se de Cristo por causa da multidão, veja que a multidão, às vezes ela se torna empecilho. Será que a multidão não está sendo também empecilho para a sua espiritualidade? A multidão de vozes, a multidão de opiniões, a multidão de notícias. Será que não é tempo de desligar um pouco essas muitas informações e notícias que estão te fazendo mal, e se encher um pouquinho mais com a única notícia que faz bem a um homem espiritual, que é a boa nova do Evangelho? Aí a Escritura diz que no ponto correspondente ao em que ele estava, eles fizeram uma porta, eles fizeram uma abertura, e eles fizeram essa abertura de maneira que eles puderam baixar o leito que aquele homem doente estava definhando. Jazia o doente. Eu vejo algumas coisas práticas e muito singelas para te falar nessa noite, meu irmão. A primeira delas, se você quiser anotar e tem uma folha na sua casa, é uma bênção ter amigos, e bênção maior é ter amigos que são amigos de Cristo.
Bênção é ter amigos, porque o próprio Salomão nos disse que há amigos mais chegados do que irmãos biológicos. E é verdade. Às vezes os irmãos biológicos, eles estão distantes, moram em cidades distantes, moram em geografias diferentes, e aí de repente você é agraciado com boas amizades. Mas a boa amizade, ela não é aquela que vai dizer aquilo que sempre você quer ouvir. A boa amizade é aquela que pode sim ter a liberdade de te confrontar, mas a boa amizade, ela também vai, no momento oportuno, ser um ouvido. Ela vai ser alguém que vai se colocar como um bom ouvido para você. A boa amizade, ela vai atravessar com você os píncaros dos tempos bons, mas também no momento oportuno ela atravessa os vales da sombra, até da sombra da morte. E eu, quando olho para esse texto, eu vejo um homem que, apesar da sua paralisia, ele é um homem que tem amigos, e é uma bênção ter amigos. Agora, como eu disse aqui e repito, bênção maior é ter amigos que te conduzem a Cristo, porque amigos para as horas do churrasco, você não precisa ser um cristão para ter. Amigos para as horas alegres e boas, você não precisa ser um homem salvo em Jesus. Os homens em Adão têm relacionamentos assim, mas amigos que são amigos de Cristo faz muito bem para a gente. Eu, pela misericórdia de Deus, conservo alguns amigos que são amigos de Cristo. Talvez não estamos sempre juntos, perto, alguns estão distantes, mas talvez pela facilidade das mídias nos falamos de vez em quando, e sempre nos enriquecemos com Cristo. Já vi amigos chegados que se estão hoje distantes, até mesmo no pastorado, passaram noites terríveis naquilo que chamamos de noites traiçoeiras. Me lembro de um amigo onde sua esposa foi acometida de um câncer. Durante um tempo, 1 ano e meio, uma luta com este câncer. E à distância eu podia orar, enviar uma mensagem, falar: meu irmão, eu estou presente com você nessa dor em espírito. Essa batalha não é somente sua. E isso é firmar uma amizade que nasce no Senhor, em Cristo. E eu acredito que você tem também essa necessidade de ter amigos, como todo ser humano possui, mas quero lhe dizer, em nome de Cristo, tenha amigos que te conduzem também a Cristo, porque é uma bênção. Este homem foi conduzido a Cristo porque ele tinha amigos que ouviram de Cristo, e estes amigos entenderam que Cristo poderia, de alguma forma, fazer algo por aquele homem que eles muito apreciavam, que eles muito amavam. Eu entendo também que quando aquele homem então foi colocado no meio daquela casa, Jesus nos diz o texto que viu a fé. Que coisa interessante. Hebreus capítulo 11 diz que a fé não é visível. Hebreus capítulo 11 diz que, ora, versículo 1, a fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem, você não enxerga. Mas a Bíblia está dizendo que Jesus viu-lhes a fé, vendo-lhes a fé. Então Cristo está me ensinando, te ensinando para nós, igreja, que Ele discerne perfeitamente a fé que Ele coloca em nosso coração e o desenvolvimento dela no caminho da maturidade. Porque quando Ele viu a fé dos amigos, Ele se vira para o paralítico. A fé dos amigos está gerando o olhar de Cristo para os amigos, para o homem paralítico, perdão. E diz a Escritura
que Cristo então, naquele contexto, verso 5, filho, ó filho, os teus pecados, no plural, não está tratando o pecado no que a gente poderia chamar de atacado e varejo. Cristo está dizendo: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas aquele homem tinha um problema, era no seu físico, era no seu caminhar, era no seu andar. E quando Cristo começa então tratando do perdão dos pecados dele, logo os escribas então se enchem de perguntas, questionamentos. Por que ele fala assim? Quem é ele para poder perdoar pecados? O único que pode perdoar pecados é Deus. E a Escritura diz que Jesus, no versículo 8, percebeu. E percebendo logo no seu espírito que eles estavam questionando isso, resolveu então fazer a seguinte pergunta: por que vocês estão arrazoando sobre estas coisas, sobre essas influências doutrinárias no coração de vocês? Por que vocês estão arrazoando sobre essas coisas? E ele diz ali: o que é mais fácil? É dizer ao paralítico: olha, os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Se por sua vez o texto nos conduz a observar que ter amigos e amigos de Cristo é uma bênção, ele também nos mostra uma outra realidade, que é a graça das aflições, porque toda aflição traz escondida dentro dela um presente. Então toda aflição, pastor, ela traz escondida dentro dela um ensinamento, e essa graça das aflições, ela redundou numa bênção para a alma deste homem, este homem paralisado, o homem que não andava com as próprias pernas, porque Cristo começou o processo para que este homem saísse dali andando. Cristo começou no coração, na alma, no íntimo, no espírito, porque Cristo sabe que se mudar de fora para dentro não tem mudança, mas a mudança espiritual bíblica, ela acontece do interior do homem, e é do interior que flui, disse Jesus, rios de água viva na vida de um salvo. E aí a Escritura está nos ensinando que a adversidade foi o começo da vida eterna para a alma daquele homem, que na nossa vida nós vamos atravessar perdas, mas vamos passar por perdas que são ganhos, que na nossa vida nós vamos ter aflições, mas quando as aflições elas cessarem, nós vamos sair mais sábios dela, que nós podemos, no processo de muitas e muitas aflições, a gente terminar dizendo: olha, eu aprendi muito com aquela aflição que atravessei. Lutas que nos conduzem à oração, a dependência de Deus, a consagração. Então, quando eu olho para um ano de pandemia, eu penso: gente, é um ano que o mundo está experimentando algo histórico, algo novo, algo que tem ceifado realmente muitas vidas, mas ao mesmo tempo eu vejo que em meio a essas aflições tem graças escondidas, que eu preciso ter o meu olhar aberto e o meu ouvido aberto. Por quê? Porque nós nunca podemos esquecer que existe sempre um motivo nobre para cada cruz que a gente for carregar, peregrinando nesse mundo de dores. Mãe, pai, você tem as suas muitas cruzes. Filho, talvez você também carrega algum tipo de cruz, não a cruz histórica que foi Cristo que carregou, de uma vez por todas. Mas Jesus disse que cada discípulo teria também que renunciar, teria que ter um viver, que se quisesse ser discípulo, tinha que tomar a sua cruz.
E aí, em meio à nossa vida de crucificação, eu aprendo que na vida de um discípulo amado de Cristo, sempre essa cruz vai redundar em grande bênção na nossa vida. E para terminar, eu diante desse texto vejo um Cristo que está percebendo lá no seu espírito um contexto onde o coração daqueles escribas estão cheio de perguntas, completamente perguntas que não tem nada a ver com o momento. E Jesus disse em forma de pergunta: qual é mais fácil? Dizer a esse homem que foi colocado aqui do alto para baixo, abrir uma porta e agora está na minha frente, dizer a este homem: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer para este homem: filho, levanta-te, ergue-te, toma este leito que te trouxe e anda aqui dentro? Qual é mais fácil? Silêncio na casa. Começam a olhar para Jesus, olhar para os homens. Os amigos olham fixamente para Cristo. Os inimigos rilham os dentes, porque as perguntas confrontam o seu sistema doutrinário, aquilo que eles acreditam, e eles não acreditam em Cristo, mas estão dentro da casa. Coisa triste. Dentro da casa onde Jesus está, mas não acredita na obra do Cristo. Eu abro um parênteses. Saiba que na igreja visível existem pessoas que estão dentro das comunidades, estão dentro dos salões, dentro dos prédios, mas com esses mesmos questionamentos. E a única salvação destes eleitos de Deus que ainda estão dessa forma é quando no verso de número 5 Cristo viu a fé, vendo-lhes a fé, porque é Cristo que dá a fé, é o Eterno que concede a fé. Eu não tenho como colocar a fé no coração do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. É dom de Deus, é dom do alto. E eu vejo a grandeza do nosso sacerdote aqui nesse texto. Jesus Cristo, único que pode perdoar pecados. Perdoar pecados é algo único a Cristo, de maneira que Jesus demonstrou a divindade dele aqui de maneira muito interessante. Veja, primeiro, ele demonstrou o poder de ler pensamentos. Olha, Raíssa, Cauã, Gil, poder para ler pensamentos. Você vê Cristo fazendo aqui no verso 8: pelo seu Espírito percebeu que eles arrazoavam. Mas segundo, também ele demonstrou autoridade para perdoar pecados. Diz a Escritura no versículo 5: vendo-lhes a fé, os teus pecados são perdoados. Terceiro, ele demonstrou poder para curar o corpo físico daquele homem que estava paralisado, anos, mas ele demonstrou poder para restaurar, dar vida àquele corpo inerte. E ele se auto-intitulou no versículo 10: para que vocês saibam que eu sou filho do homem. 4 características que você vê a divindade de Jesus sendo provada claramente no texto. Quando está escrito aqui no verso 10, o Filho do Homem, você está diante de um termo messiânico, que no Evangelho de Marcos é usado 14 vezes, de maneira que 80 vezes é usado nos Evangelhos, corroborando com a verdade de que Jesus Cristo é verdadeiramente o Filho de Deus. E nós precisamos, irmãos, conhecer esse Cristo que é Deus, este Cristo que a divindade dele manifesta no texto aqui na sua humanidade, 100% homem, 100% Deus,
nós entendermos que Ele é o nosso sacerdote e que Ele tem um coração terno e disposto a salvar, e salvar para sempre. Eu pergunto a você nesta noite para concluir: você já precisou de um sacerdote, alguém que intercedesse por você? Você já apelou para este Cristo, no sentido de colocar diante dele realmente essas lutas que estão te fazendo sofrer demais? Você já buscou a absolvição do pecado em Cristo e não na igreja, mas a absolvição de culpas de pecado que tentam colocar sobre você, mas você já se colocou diante de Cristo e Cristo, Ele testificou no seu coração: filha, filho, você está perdoado ou perdoada pelo sangue que derramei na cruz. De maneira que jamais esqueça que a grande tragédia é quando você lê esse texto e fica encantado com o homem sair andando, porque o grande milagre aqui no texto é Cristo perdoar os pecados, que é a maior tragédia do homem. A maior tragédia do ser humano não é a paralisia física, a maior tragédia do ser humano é o pecado não perdoado e não confessado, que vai conduzir este homem, sem este perdão, à existência infernal. Curiosamente, o pecado é a pior tragédia. Termino dizendo para você que o pecado é a causa primária das nossas mazelas, porque o maior amigo de Satanás é o pecado. O maior amigo de Satanás é o pecado não perdoado, o pecado não confessado, porque o pecado não perdoado, o pecado não confessado, ele se torna todos os dias aquele algoz daquele homem e daquela mulher, na memória, na mente, no corpo físico, de maneira que ele é um veneno doce, que está matando o corpo e matando a alma de um homem. E o pecado é pior do que a solidão, o pecado é pior do que a pobreza, o pecado é pior do que a pandemia, o pecado é pior do que a doença, o pecado é pior do que a própria morte, porque todos esses males não podem nos separar de Deus, mas o pecado, ele separa o homem de Deus aqui e por toda uma eternidade. E quando eu leio este texto e vejo Cristo dizendo, para concluir: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, volta para casa. Aquele homem se levantou, no mesmo instante ele tomou o leito. Todos viram isso, todos ficaram admirados, davam glórias a Deus e diziam: jamais vimos coisa assim. Porque Jesus fez aqui um diagnóstico muito preciso. Jesus diagnosticou a enfermidade muito maior do que os amigos diagnosticaram. Os amigos viram a enfermidade do físico, mas Jesus diagnosticou a enfermidade da alma. Jesus, ele de alguma forma entendia que antes desse homem ter o corpo aprumado e voltar para casa, este homem precisa ter o coração amolecido, transformado, e com livre acesso ao céu, ao trono de graça. E por isso Jesus apruma primeiramente o coração desse homem, restaura as emoções desse homem e dá a este homem o que ele precisava e não o que ele queria. Olha, termino dizendo para você, meu irmão, minha irmã, igreja amada, Cristo vai sempre conceder a você, a mim, aquilo que a gente precisa e não aquilo que talvez a gente quer ou acha que precisa. De maneira que esse homem, quando voltou para casa, ele voltou livre, livre do leito, livre das mãos que carregavam ele, ele voltou livre daquela prisão, e a família pôde ver ele de maneira diferente. Ele deixou de ser um peso para as pessoas e recebeu de Cristo perdão e dignidade. Imagina a família recebendo aquele homem naquele dia.
ele contando como foi todo o que aconteceu. Que história maravilhosa registrada para nós, de maneira que terminamos, podemos dizer assim, como eles disseram: jamais vimos coisa assim. E eu quero então orar com você, lembrar a você que no início eu disse que este texto falava de algumas lições de amor no meio das calamidades. Vimos a calamidade de um homem, vimos o desamor dos escribas, mas vimos lições de amor dos amigos e do Cristo. É isso que precisamos, irmão. Não precisamos ficar com os olhos em todos os escribas que existem, com seus questionamentos, com esses que estão dentro da casa, mas não se apegam na palavra do Cristo. A gente tem que se apegar na realidade daquilo que Cristo proclama e Ele faz. Curve a sua fronte onde você está, um grande abraço para a sua família, e que esta palavra você possa compartilhar com outros, que este texto que fez bem ao meu coração e eu compartilho contigo, possa também fazer bem para outros do seu contexto, porque este tempo onde muitos estão semeando coisas trevosas, coisas que não edificam, coisas até para dar risada, a gente precisa ser de alguma forma instrumentos para semear a boa nova que transforma o nosso coração, e transformou e tem transformado, mas pode transformar outros também. Vamos orar?